Mais um estudo hoje aqui sobre o Espírito Santo. Hoje nós falaremos sobre o espírito do engano dentro das igrejas. Mas como age esse espírito do engano dentro das igrejas? Como ele age? Como ele aparece? O porquê que ele aparece? Por causa do que ele aparece? Que ele surge dentro das igrejas? Que ele encontra brechas dentro das igrejas dos que pregam o Evangelho? Então, temos o livro de Judas. Todo o livro de Judas, não é direcionado a esse tipo de pessoas que foram enganadas pelo espírito do engano. E entraram por dentro das igrejas pregando o Evangelho, não é? Mas elas mesmo não vivem. Pregam por torpe ganância, financeiras e outras. E Judas é claro em explicar. E ele dá muitos exemplos. Dá o exemplo de Caim, da desobediência de Caim, da revolta de Coré, que desobedeceram as ordens de Moisés e de Arão, não é? Juntaram outros sacerdotes, não é? Para se levantarem contra Moisés. E a terra se abriu, não é? E foram diretos para o inferno de corpo e alma. Diretos para o inferno de corpo e alma. Na revolta de Coré. E caíram no erro de Balaão. Não é? Balaão era um servo do Deus Altíssimo. Mas por causa da ganância do dinheiro, ele se desviou. Por isso é que ele foi comprado por um outro rei para amaldiçoar a Israel. Mas não pôde. A mula teve que falar. Deus usou uma mula para falar a Balaão, porque Balaão estava longe de Deus. Assim se encontram aqueles, não é, que são enganados pelos espíritos do engano, estão dentro das igrejas pregando o Evangelho, estão longe de Deus. Por isso é que o Senhor Jesus disse que naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, não é? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? E em teu nome não fizemos isso, aquilo e aquilo outro? Na verdade, muitos, não todos, não é? Começaram bem, receberam o Espírito Santo e fizeram todas essas coisas. Mas pecaram, viveram no pecado e perderam o Espírito Santo, não é? E, não é? Ao buscar o Espírito Santo, veio o quê? Porque não se arrependeram, veio o espírito do engano, não é? E fez essas pessoas, não é, entenderem que tinham e que continuam a ter o Espírito Santo depois de tanto pecar e viver no pecado. Para você entender o que o nosso Senhor Jesus disse. Essas pessoas, quando morreram, que vão para o inferno, estarão diante do nosso Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vai dizer para essas pessoas: eu não vos conheço. Agora você entende o porquê que o Senhor Jesus diz para essas pessoas: eu não vos conheço, porque na verdade essas pessoas eram servas verdadeiras, mas deixaram de ser. Viveram no pecado, mas continuaram a pregar o Evangelho. Mas porquê que o espírito do engano os enganou? Porque não foram sinceros em reconhecer o seu estado, não é? Perder o seu estado espiritual do Espírito Santo. Por isso é que ele também dá o exemplo, não é? Que anjos que não guardaram o seu estado original, não é? Foram expulsos do céu. Judas dá essa grande explicação. Por quê? Porque Judas já estava, esse livro de Judas, passaram muitos anos após os apóstolos. Ele já tinha conhecimento das cartas que os apóstolos escreveram, que hoje estão incluídas aqui na Bíblia, não é? Tanto de Pedro, de Paulo, dos outros todos. Ele foi dos últimos a escrever, não é?
Então, por isso que ele fala também dos apóstolos. E outros mais que nós vamos ler aqui rapidamente, porque Judas só tem um capítulo. E fala sobre essas pessoas, exclusivamente para esses caídos que não se arrependeram. Saiba que se a pessoa cair, perder o Espírito Santo, sem o arrependimento, o Espírito Santo não volta. E também, quando a pessoa perde o Espírito Santo, ele não volta automaticamente. Ele leva um tempo, meses, anos, às vezes, para voltar novamente, porque a pessoa tem que se arrepender. E quem leva a pessoa ao arrependimento é o próprio Espírito Santo. É o próprio Deus. A pessoa não se arrepende porque quer se arrepender para que o Espírito Santo volte logo. Não. A pessoa tem que ser sincera. Tem que ser verdadeira. Não pode ser falsa. Porque Judas fala dessas pessoas que eram falsas, dissimuladas. Pessoas que apresentam ser uma pessoa diante da igreja, mas escondem o que são rochas submersas debaixo de água, pessoas que escondem o que são. Tudo isso está escrito aqui no livro de Judas. Judas explica muito bem as pessoas que entram dissimuladamente dentro das igrejas e pregam o evangelho para poderem ganhar o dinheiro, pessoas que são falsas, não é? São interesseiras. Mas a condenação, não é? É rígida para essas pessoas. Então Judas dá grande exemplo, não é? De Balaão, os maus exemplos, não é? De Coré, dá o exemplo de Caim e até dos anjos caídos. Para essas pessoas, porque vão todos para o mesmo lugar, para o quinto dos infernos. E está escrito ele mesmo fala isso, não é? E vamos ler aqui. Então Judas, ele corresponde ao quê? Às cartas que lhe foram enviadas. Logo no início, em Judas, só tem um capítulo, você não vai se perder aqui de certeza, diz assim, logo no versículo 3 que ele começa a falar, antes das primeiras saudações às igrejas, não é? Em nome do Senhor Jesus. Ele diz assim, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, não é? Ele está falando para a igreja. Ele escreveu essa carta para a igreja, cuidando da igreja, não é? Foi-me obrigado a correspondermos convosco, exortando-vos a batalhardes, não é? A batalhar diligentemente, né, sabiamente, pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé foi entregue a nós. Não é? As pessoas estão aí no mundo. Eles não vivem a fé. Eles não sabem o poder da fé. O que a fé pode fazer. Mudar, transformar. Eles não têm. Eles não têm a fé. Porque a fé é só para aqueles que nasceram de novo. Não é? Aqueles que estão vivos diante de Deus. Não é? Porque Deus não ouve a mortos. As pessoas que estão no mundo, que não têm uma vida com Deus, estão separadas de Deus. Estão mortas para com Deus. Então, a fé, que eles têm uma fé normal, não uma fé que nós temos, que é sobrenatural. Então, não funciona. Eles não chamam a atenção de Deus, porque estão mortos. Mas nós não. A nós foi entregue a fé. Nós estamos vivos e permanentemente diante de Deus. Por onde está escrito, aonde está o seu servo, está o seu Senhor. Onde eu estiver, se verdadeiramente eu sou servo de Deus, lá está o meu Senhor. Por quê? Porque se eu recebi o Espírito Santo, Ele está dentro de mim. Então, onde eu estou, está o meu Senhor. Por isso é que Ele me ouve. Onde estiver duas ou mais pessoas, não é? Em nome do Senhor Jesus, Deus nos ouve. Não é? Eu não preciso estar com mais ninguém. Eu e o Espírito Santo. Então, se eu falo a Deus, automaticamente Ele me ouve. Na verdade, Ele até já sabe que eu vou falar porque Ele está dentro de mim, Ele está na minha mente. Ele está no meu ser. Ele é o Deus onisciente, Ele sabe tudo. Não só de agora, como do amanhã e de todo sempre. Por isso, Judas continua a dizer assim, porque certos indivíduos, certas pessoas, se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente
pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram a libertinagem, a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano, Senhor Jesus Cristo. Pessoas que andam dentro da igreja dissimuladamente, não é? Vivem no pecado, vivem na prostituição, vivem na homossexualidade, e Judas fala disso aqui, não é? Negam o nosso Senhor Jesus. Pastores que traem suas esposas, esposas que traem os seus cônjuges, que é o marido, que é o pastor, não é? Existe tudo isso dentro das igrejas, não é? Porque são pessoas cujo Espírito Santo já não habita nelas. Se, na verdade, alguma vez tiveram o Espírito do nosso Senhor Jesus. Há os que estão dentro da igreja que receberam o Espírito Santo perderam, e há os que nunca receberam, estão sendo enganados pelo Espírito do engano. E aqueles que perderam também estão sendo enganados pelo Espírito do engano. Então, a única maneira de se libertarem desse espírito do engano, não é? É sair do ministério e reconhecer que estão perdidos. E só assim o Senhor Jesus poderá salvar, trazer o arrependimento, e o arrependimento liberta e o Espírito Santo entra novamente. Mas continuaremos com Judas. E ele continua a dizer assim, para os crentes da igreja: quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirou-os da terra do Egito e destruiu deles os que não creram. Então Judas aqui começa a dar exemplo dos que não creram, se desviaram da fé, não aceitaram, viram os milagres, ignoraram, pecaram, não é? Foram desobedientes. Deus os destruiu. Por isso é que morreram todos naquele deserto. E só a nova geração, a última geração, entrou, né, em Canaã, não é? Que foi juntamente com Josué e Caleb. Não é? Nem Moisés, não é, entrou. Nem Moisés entrou. Então, ele continua a dar um outro exemplo para esse tipo de pessoas que têm o espírito do engano e estão pregando o evangelho dentro das igrejas. E a anjos, ele dá o exemplo dos anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, foram expulsos do céu, não é? E não guardaram o seu estado original espiritual, não é? De comunhão com Deus. Ele tem guardado esses anjos que são demônios sob trevas, em algemas eternas. Estão presos com algemas ali no inferno, para o juízo do grande dia, sob trevas. Quando aqui fala trevas, vai falar mais uma vez, é no inferno. Porque no inferno não há luz. No inferno é trevas sobre trevas. Calor sobre calor. Chama sobre chama. Um sofrimento eterno. Como, então aqui agora, ele dá outro exemplo. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, não é? Deus, quando o Senhor Jesus veio, não é? Com os anjos, que eu creio que seja tanto Miguel e Gabriel do seu lado, que vieram visitar, não é? Abraão, não é? Que estava ali perto, não é? De Sodoma e Gomorra, nem disseram para Abraão o objetivo da visita, não é? Mas o objetivo era visitar Abraão e depois ir e destruir Sodoma e Gomorra, não é? Por isso é que fizeram perguntas a Abraão, e Abraão insistiu com ele: se existir 10 justos naquela cidade, destruirá o Senhor aquela cidade, não é? Então, né, por causa dos 10, Deus não destruiria, mas na verdade só existia um justo ali, que era Ló. Então, os anjos foram lá primeiro, arrancaram Ló e não havia mais nenhum justo. Então,
veio nosso Senhor Jesus com os dois anjos, não é? Que eu creio que seja Miguel e Gabriel. Foram lá, fizeram o fogo descer do céu e destruiu Sodoma, Gomorra e todas aquelas outras cidades mais pequenas em volta de Sodoma e Gomorra. Por quê? Está escrito aqui o porquê. E havendo-se, não é? Como Sodoma e Gomorra, vamos dizer novamente, e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles. Quer dizer, ali em Sodoma e Gomorra viviam na prostituição, como aqueles, os ímpios, quando ele fala no início, dos certos indivíduos que se introduziram dentro das igrejas dissimuladamente, não é? Seguindo após outra carne. O que é que ele quer dizer aqui? A homossexualidade. Foi por isso, por causa da homossexualidade, que Sodoma e Gomorra foi destruído, não é? E querem, hoje em dia, legalizar, muitos países já legalizaram a homossexualidade e lutam pelos seus direitos. Algo contra Deus, não há salvação. Não há salvação para os homossexuais, não é? Por isso é que o Senhor Jesus com os anjos foram e destruíram, não é? Essa cidade, Sodoma e Gomorra e todas as outras cidades em volta dessas duas grandes cidades, não é? E também foi por esse motivo que Deus destruiu o primeiro mundo, por causa da homossexualidade. A mesma coisa se repetiu, não é? Em Sodoma e Gomorra, nas cidades circunvizinhas, o que se fazia no primeiro mundo, no tempo de Noé. Que foi destruído com água, mas só que Deus não vinha destruir o mundo com fogo se o pecado só estava ali em Sodoma e Gomorra. Para que não se alastrasse, Deus teve que tomar uma atitude, matar todos. Foi o que ele fez. Ele destruiu a todos ali, aquelas cidades, não é? E não disse nada para Abraão, mas ele sondou a Abraão. E Abraão, e se houvesse um justo? Sim, se houvesse um, Deus pouparia aquela cidade. Mas esse um era Ló. Foram lá, tiraram Ló e destruíram a cidade. Já estava decretado a destruição daquela cidade. Então continua Judas a explicar mais e mais, né? Seguindo após outra carne. São postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Quer dizer, você vê que aqui, se os homossexuais não se arrependerem, não abandonarem a prática, então o lugar deles será no fogo do inferno. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, estes quem? Aqueles que pregam o evangelho, estão dentro das igrejas, que entraram dissimuladamente, não é? Não só contaminam a carne, não é? Porque falam mal dentro das igrejas, como também rejeitam a governos e difamam autoridades superiores. Quer dizer, falam dos outros superiores dentro da igreja, dos outros que têm autoridade, não é? Contudo, ele começa novamente a dar exemplo. Um outro exemplo, Judas. O arcanjo Miguel, quando contendia, não é, com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Quando Deus disse a Moisés: sobe lá no monte, porque vais morrer, então morreu. Mas ficou lá o corpo de Moisés. Então, o diabo, vendo tudo, não é, foi tentar se apossar do corpo de Moisés. Para quê? Por vários motivos, né? Para levar o povo de Israel à idolatria, por outros motivos que o diabo sabe. Então, Deus enviou Miguel para ir buscar o corpo de Moisés. Então, se deparou com o diabo. Então, ali, eles se contenderam com palavras, se discutiram. Mas Miguel não tentou condená-lo, mas disse-lhe a ele: o Senhor te repreenda. Ele foi repreendido, foi amarrado. Então Miguel agarrou no corpo de Moisés e levou lá para cima. Assim como o corpo de Elias também está lá em cima. Por isso esses dois, que são as duas oliveiras, voltarão, não é? Lá no fim, quase no fim da grande tribulação. Por isso é que o anticristo
não é? Não é? Antes do anticristo ter morto, não é? Por causa deles, é por causa deles que o anticristo vai invadir, não é? A Israel e matará essas duas oliveiras, que é Moisés e Elias, não é? Mas isso é uma história que já preguei, está ali no estudo do Apocalipse, ali no vídeo do YouTube, nos vídeos do YouTube. Mas, seguimos em frente. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, né, os pastores que pregam o evangelho sem o Espírito Santo, difamam, e a quanto tudo que não compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Por quê? Porque não têm o Espírito Santo. Eles são carnais. Carnais. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Pelo caminho do quê? Da desobediência. Se uma vez tinham o Espírito Santo, perderam. E aqueles que nunca tiveram, sempre foram enganados pelos espíritos do engano dentro das igrejas, porque nunca foram sinceros, nunca foram libertos. Então, o espírito do engano, não é? Vê essa oportunidade, vem e entra na pessoa. E movidos por ganância, vê lá, tudo por causa do dinheiro, se precipitaram no erro de Balaão. Foi o que Balaão fez. Deixou-se comprar para poder amaldiçoar, não é, o povo de Israel. Quer dizer, o que era anteriormente um profeta do Deus Altíssimo se tornou um feiticeiro, não é? Porque se desviou por causa do dinheiro. Se tornou um feiticeiro. Quer dizer, ela era comprado para amaldiçoar. Mas quando chegou para amaldiçoar o povo de Israel, só abençoou. Só abençoou. Não conseguiu amaldiçoar. Estes homens, movidos de ganância no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré, não é? Que juntou vários, né, sacerdotes, trouxe para o lado dele, se revoltaram contra Moisés e Arão. E a terra se abriu e se afundaram de corpo e alma, foram para o inferno. Estes homens são como rochas submersas. Em vossas festas de fraternidades, de amizade, dos amigos, não é? Da igreja ali, da congregação da igreja, banqueteando-se, quer dizer, comendo um jantar, um almoço, juntos, sem qualquer recato, né? Sem qualquer vergonha, tudo aberto ali. Pastores que a si mesmo se apacentam. Quer dizer, o Senhor Jesus, né, que é o bom pastor, não é o pastor deles, porque eles não são guiados pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus só é pastor daqueles que têm o Espírito Santo. Aqueles que não têm o espírito do engano, ele não é pastor desses pastores. Nuvens sem água, impelidas pelo vento, quer dizer, pessoas sem o Espírito Santo, que o vento leva por onde ele quer, fazem tudo errado. Mas quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela é guiada pelo Espírito Santo. Há um só caminho, não é? Um só caminho, que é o caminho da verdade. Por isso que o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Árvores em plenas de estação de frutos, destes desprovidas, pessoas que não dão fruto. E o Senhor Jesus disse assim, todo ramo que estiver ligado a ele, porque o Senhor Jesus é a árvore, todo ramo que não der fruto será arrancada e lançada no inferno. Duplamente mortas, desarraigadas, quer dizer, quem não está ligado à árvore, não é? Também não está ligada, não é, às águas, que é o Espírito Santo, não é? Que estão mortas para Deus e pregam o Evangelho, mortas para Deus, não é? Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, quer dizer, pessoas revoltadas que só falam mal dentro das igrejas, né? Estrelas errantes, pessoas que estão sempre a errar, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas. Quer dizer, para essas pessoas o que está guardado é o inferno, para sempre. Quanto a este, foi que também o profetizou, que foi também que profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor
entre suas santas miríades, para exercer o juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, todos que andam na contramão de Deus, acerca de todas as obras ímpias, todas as obras do pecado, que impiamente, que injustamente praticam, e acerca de todas as insolências, que é atrevimento, que ímpios, que pessoas injustas, ímpios, pecadores, pessoas injustas, pecadoras, preferem contra Ele, contra o nosso Senhor Jesus. Os tais são murmuradores, são descontentes. Para ver que as pessoas que têm espírito de engano, como são, que é um grande exemplo que Judas dá. São descontentes, andando segundo as suas paixões, não é? Paixões carnais. Quando a pessoa nasce da água e do espírito, nós somos espirituais. Não damos vazão à carne. Não damos vazão à carne, não é? São carnais, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. São carnais. Tudo isso são obras da carne. Tudo isso fala sobre as obras da carne. E falando agora que Judas tocou no nome de Enoque. Este livro de Enoque não foi incluído na Bíblia. Existe o livro de Enoque, está aí na internet, não é? Não digo para você ler porque é um livro apócrifo. Não é um livro aceite por causa de certas heresias, certas coisas que não batem com a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes, não é? Por isso, são dois gumes, ela não se choca. E o livro de Enoque, ele toca aqui, mas ele choca com a Bíblia, por isso não está incluído aqui na Bíblia, não é? Eu já li o primeiro livro de Enoque, o segundo nem consegui ler porque é uma heresia sem pé sem cabeça. Mas dá o que pensar, mas não se pode levar a sério esse livro. Por isso, Judas tocou. Ele já tinha conhecimento desse livro antes de existir, não é? Mesmo a Bíblia, não é? Mas nos dias de hoje nós sabemos que não é um livro aceite, não é um livro recomendado para ninguém. Tá bom? Então que fica esse estudo hoje do Espírito Santo sobre o espírito do engano dentro das igrejas. Amém e graças a Deus.